Eu festejo muito quando vejo que as pessoas estão evoluindo um pouco quanto à discriminação e hoje já não estigmatizam tanto aqueles que nascem com essa situação de excepcionalidade, que muitas vezes, antigamente, no tempo que eu era estudante, inclusive, tinha turmas que segregavam, botavam todo mundo junto ali, como se fosse um limbo, né? Então, as pessoas, a turma do AE, alunos especiais, hoje não tem mais isso, está todo mundo junto, numa inclusão saudável, mas ainda existe lá um rançozinho, né? Por isso a gente fica feliz de ver quanto a FEAPaz, a Federação das APAES do Estado de São Paulo, tem avançado, né? E as entidades municipais aí também. Eu estou recebendo a Cristiane de Castro, que é presidente da FEAPaz, que está aqui hoje conosco, né? E dia 21 é o dia da luta contra o preconceito, né? Com relação ao pessoal que tem aí a síndrome de Down. Eu queria que você falasse para a gente se o que eu falei é verdade ou é alguma heresia. Eu acho que está melhorando. Ainda não está no ponto que a gente gostaria, mas está melhorando. Verdade. Primeiro, eu agradecer, né, e dizer que é muito importante a gente tocar nesse tema que é de alta relevância para a sociedade em geral, né? Hoje são, pelo censo de 2010 do IBGE, são 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E o que você disse tem sentido, porque nós temos avançado em relação ao contexto de defesa de direitos, de que a pessoa com deficiência seja visto aí como sujeito no seu exercício de cidadania e não naquele olhar do protecionismo ou mesmo da segregação. Então a gente tem dado alguns passos, mas temos muito ainda a evoluir, viu? As APAES cuidam tão somente da síndrome de Down ou tem outros tipos de deficiências que estão merecendo o amparo, a ajuda, a orientação? As APAES, elas trabalham com deficiência intelectual e múltipla, além do autismo. Então, a deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências, e aí tem a síndrome de Down no caso de ser associada a outras deficiências, o autismo. Então, o retardo nessa condição cognitiva já coloca a pessoa com deficiência como potencial público da APAE. E essa história de incluir a criança especial na mesma turma dos ditos normais, né? Porque normal ninguém é. Essa é a grande realidade. Todo mundo tem lá uma quedinha, mas uns têm mais um pouco que outros. O conceito da normalidade não é algo fechado, porque nem a gente sabe, né? Às vezes, o que é isso, o que é ser normal. Mas a inclusão, ela é necessária, né? A participação e a visão enquanto ser social, mas a gente precisa ter um cuidado, que é aquilo que a gente até comenta. Muitas vezes, com essa visão radical de inclusão, a gente acaba segregando no espaço, né, comum. Então, a inclusão ela tem que ser vista naquele aspecto do artigo 5º, né, com muita dignidade. A pessoa com deficiência ela precisa se beneficiar daqueles espaços. Nós não podemos correr o risco de pensar no conceito de inclusão para a gente colocar mais um número e deixar com que a pessoa com deficiência fique segregada no espaço comum. Então, a gente precisa evoluir nesse aspecto. Eu acho muito interessante porque a lei dá algum tipo de incentivo às pessoas para que sejam incluídas nas empresas, né? E certa vez, ainda na Rede Manchete de televisão, eu fiz uma matéria, descobri um setor do Banco do Estado do Rio de Janeiro, olha só, coisa antiga, hein? O Banerj, que tinha umas máquinas barulhentas demais. Ninguém suportava ficar naquele ambiente. Eles colocaram surdos mudos para atuar naquele setor e o desempenho foi fantástico, porque eles não escutavam o barulho, mas já avançavam. Quer dizer, é só uma questão de criatividade, de observação, de sensibilidade, de alocar as pessoas dentro das suas potencialidades. Exatamente. Infelizmente, o Brasil ainda precisa de política afirmativa e a lei de cotas é uma delas. Porque a sociedade não é tão inclusiva, ainda precisa existir uma lei determinando que as cotas sejam cumpridas. Mas o cumprimento delas realmente permite que as pessoas participem, que elas, né, consigam participar do ambiente laboral e o que você fala é extremamente verdadeiro quando diz que cada um deve ser aproveitado dentro das suas potencialidades. Então, todos têm habilidades diferentes, é uma questão de identificação. No meu programa na Rádio Nacional, já estou aposentado de lá, tinha um piano de cauda no estúdio,
E foi lá um menino que era portador da síndrome de Down e ele fez um concerto que muita gente que se diz normal não faria, né? Esse garoto, inclusive, passou a ter espaços comerciais na televisão, onde passava ali, né, essa inclusão tão necessária. Bom, essa semana você esteve aqui em Pindamonhangaba para participar de um café da manhã que reuniu as APAES do estado inteiro, né? Isso traz que tipo de vantagem, além do congressamento das entidades? Bom, na verdade, as APAES são, por essência, organizações de defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência. O nosso encontro permite que a gente converse um pouco mais sobre o contexto legal em que estão envolvidas as organizações. Nós temos uma legislação que é relativamente nova, que é bem nova, se a gente falar no universo jurídico, que é a Lei Brasileira da Inclusão, que é de 2015, em que a gente precisa, Cataldo, tirar a lei do papel e fazer com que ela se torne realidade, né, na vida das pessoas com deficiência. Então, a gente traça algumas metas para que, junto, o movimento apaiano consiga contribuir, continuar contribuindo, porque a gente já contribui aí há mais de 60 anos, para que as pessoas com deficiência alcancem o seu protagonismo, né, tenham autonomia. E aí são várias ações que são desempenhadas para que isso de fato aconteça. Terá sido uma preparação para o dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, mas vou lhe pedir para falar sobre essa pauta na volta da entrevista, tá bom? A Cristiane de Castro é presidente da FEAPAES, Federação das APAES do Estado de São Paulo, está aqui conosco hoje falando sobre a inclusão e a necessária posição de respeito da sociedade às pessoas portadoras de deficiência. Nós voltamos já já aqui. Olha, essa semana foi muito importante para a inclusão social aqui em Pindamonhangaba, porque a cidade recepcionou representações das APAES de todo o estado de São Paulo. E por conta disso, né, eu acho que deve ter sido tratado até da pauta deste dia 21, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Foi isso que marcou mesmo a reunião aqui em Pinda, Cristiane de Castro? Tem sido um mês especial, o mês de setembro, né, onde as APAES criaram o Setembro Verde e intitularam esse mês como mês oficial de luta pela inclusão social, justamente em razão do dia 21 de setembro, que, através da lei de 2005, é reconhecido como Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Tem também alguma coisa a ver com a primavera, o Dia da Árvore? O idealizador pensou nessa data, considerando que o dia 23 de setembro é o Dia da Árvore. E criado por um pindamonhangabense, né? A data, né? O Dia da Árvore. Que legal, eu não sabia. Mas, assim, associando o Dia da Árvore e colocando essa data como associando ao verde, ao renascimento, à ruptura. Quando ele idealizou essa data, pensava em romper a questão do paternalismo, do protecionismo em relação à pessoa com deficiência, para que fosse traçado um caminho de cidadania e de respeito. Então, esse dia é um dia muito especial. João Pedro Cardoso, né? Bom, o trabalho que é desenvolvido pelas APAES, né, promovendo a inclusão social, está num nível satisfatório? Há algum tipo de apoiamento? Vocês recebem algum subsídio federal, estadual, municipal para dar continuidade a essa luta, que é uma luta intensa, né? Mas é uma luta que tinha que ser de todo o povo brasileiro. Você tem toda a razão. Na verdade, as APAES representam a sociedade civil organizada, fazendo diferença, fazendo parte do Brasil que funciona, né? As APAES são organizações de assistência social porque atuam na defesa e garantia de direitos, mas também atendem na educação e na saúde para garantir a essas pessoas com deficiência intelectual os direitos constitucionais à educação e à saúde. Fazem parcerias públicas, mas grande parte do recurso que vem para as APAES ainda é de origem dessas iniciativas junto à sociedade civil. Por isso, as APAES estão sempre realizando sorteios, festas, pizzas, e a criatividade é imensa, porque a contrapartida é muito grande, né? Nós sabemos que o dever constitucional para prestar serviço público é do poder público.
E o poder público, como não tem sido suficiente, tem feito parcerias, mas o valor de repasse ainda é bem distante do valor real dos serviços, impõe um trabalho permanente, uma luta contínua para que isso, né, permaneça aí acontecendo. Numa sociedade tão pobre em exemplos, né, a gente fica feliz de ver que a APAI, a FEAPAI, né, recebe uma certificação de credibilidade, de respeitabilidade, né? Isso é uma coisa que eu gostaria até que você falasse um pouco mais. As APAIs foram fundadas, a primeira APAI, na verdade, foi fundada no Rio de Janeiro há mais de 60 anos por uma iniciativa de uma mãe que, percebendo essa falta, né, desses atendimentos públicos... No Rio era o único local em que se fazia o exame do pezinho. Os exames eram todos realizados pela APAI, né? Verdade. E aí, a partir daí, várias APAIs foram, né, sendo fundadas. Hoje são mais de 2.000 APAIs no Brasil. No estado de São Paulo, nós somos 305. E aqui no estado, por exemplo, nós atendemos diretamente uma média de 60 mil pessoas. E indiretamente, 180 mil pessoas, porque o público da assistência social é a pessoa com deficiência e suas famílias. Então, foi sendo traçado e perseguido um caminho de profissionalização, né? A assistência social, que a partir de 88 passou a ganhar o status de política pública, e as APAIs foram muito firmes aí nesse trajeto, e já é pelo 8º ano reconhecida a marca pela revista Seleções como ONG de maior acreditação, porque sempre teve uma preocupação... Pelo IBOP também, né? Pelo IBOP também, sempre teve uma preocupação na transparência e no respeito, então isso nos credencia. Ô Cristiane, então eu queria que você passasse para o telespectador ali, né? Qual é a melhor forma da gente combater o preconceito, a melhor forma da gente estar politicamente correto? Bom, eu penso que a melhor forma da gente combater o preconceito, da gente ver o outro como sujeito, é a gente agir como nós gostaríamos de ser tratados, né? Com dignidade, com respeito, com amor, porque a sociedade, quando ela começa a se ver no outro, a gente começa a ter esse sentimento de coletividade. Então, é a gente se colocar no lugar do outro. E eu costumo dizer que o princípio do respeito ele é fundamental. E a partir daí a gente já começa a mudar um pouco da cultura. Porque a gente, infelizmente hoje, a gente fica muito ensimesmado, preocupado com os nossos problemas, enquanto que a gente vai ter uma sociedade justa, livre, se a gente olhar o coletivo. E como é que as pessoas que estão vendo a gente agora lá em casa, né, podem colaborar? Existe um voluntariado permitido, aceito, até festejado por parte das APAIs? Olha, é importante que toda a comunidade conheça a APAI do seu município. Esse é um ponto fundamental, né? Porque vai ver a relevância desse trabalho na vida da pessoa com deficiência e das suas famílias. A colaboração ela pode existir de diversas formas. Pode ser através de um trabalho voluntário, pode ser através de doação direta, pode ser através de doação de alimentos, enfim. Identificando a realidade local, a comunidade vai perceber no que aquela APAI o que aquela APAI precisa para que o seu funcionamento seja ainda melhor. Mas o primeiro passo é esse, Cataldi, é conhecer a realidade local e se disponibilizar. E ali a APAI com certeza vai ter várias possibilidades de receber a pessoa da melhor maneira possível. E eu quero registrar aqui, né, a volta por cima que a APAI de Pinda deu. Estava caidinha, né? Aí a nossa Adriana lá, que é da secretária nossa da OAB, que bom, foi chamada para presidir a entidade, ela está já impulsionando criatividade, boa vontade, carinho, né? Isso é a receita do sucesso. E eu quero agradecer a Cristiane de Castro por estar aqui conosco, trazendo essas informações tão importantes nesse dia tão sensível, né, para todos nós, que é o dia 21 de setembro, data nacional da luta da pessoa com deficiência. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.